Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui é o professor Alisson para fazermos mais uma correção das nossas atividades de biologia. Espero que vocês estejam bastante atentos, anotem as dúvidas, mande lá no grupo do WhatsApp e não se esqueçam de marcar o arroba, beleza? Então vamos lá. Atividade do dia 2, referente a relações filogenéticas. Então vamos lá. Número 1. O esquema ao lado mostra um modelo de divergência entre espécies de alguns primatas, representados pelos números à direita do esquema. Considerando que o modelo seja correto, responda. Letra A. Qual a maior diferença genética encontrada nas espécies ao lado? Então isso daqui é um cladograma. E um cladograma ele está organizado em ramos e nós. Nós é cada encontro aqui que eu estou marcando, tá? Isso é um nó. E eles representam ancestrais em comum, tá? E no meio disso, nós temos a ramificação. Isso é um ramo, isso é um ramo, isso é outro ramo, certo? E em cada ramo vai ter uma novidade evolutiva, ok? Então, pensando em diferença genética, se for analisar esse cladograma, a gente vê que as espécies 11 e 12 tiveram uma linha evolutiva bem diferente daquela que deu origem às espécies enumeradas de 1 a 10. Olha só a linha evolutiva da 11 e 12, né? Não tem praticamente nenhuma novidade evolutiva. Já está aqui conectado com o primeiro ancestral em comum, enquanto as espécies de 1 a 10 elas diversificaram bastante. Tá? Então, por isso que a 11 e a 12 elas tiveram maior diferença genética em relação às demais. E aquelas que terão menores diferenças? Olha, nesse exemplo aqui, a espécie 9 e 10 terão as menores diferenças genéticas. Por que eu sei disso? Observe a quantidade de ancestrais em comum que eles compartilharam. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui não tem nada mais como se tivesse 1. Então tem 8 ancestrais em comum. Então eles compartilharam muitas novidades evolutivas. Então, por conta disso, a diferença genética entre eles será bem menor. O segundo caso de menor diferença seria entre 4 e 5. Só que eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles têm menos quantidade de características em comum. Tá? Então, as espécies que terão menores diferenças genéticas serão 9 e 10, porque eles compartilham uma grande quantidade de ancestrais em comum e novidades evolutivas. Okay? Letra C. Podemos dizer que a espécie 6 é mais próxima geneticamente da espécie 5 ou da espécie 7? E aí? Olha, a espécie 6 ela vai ser mais próxima da espécie 7. Por quê? Porque ela vai compartilhar mais ancestrais em comum com o 7. Olha aqui onde está o ancestral em comum do 6 e o 7. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5. Eles têm 5 ancestrais em comum. Vamos ver os 5 com o 6 aqui. Encontra bem aqui. 1, 2, 3, 4. Então são menos ancestrais em comum. Então 6 e 7 eles serão mais próximos evolutivamente. Ok? A número 2 ela foi cancelada, igual eu havia comentado com vocês no grupo do WhatsApp, porque estavam faltando dados que comprometeriam a resolução do exercício. Tá bom? Então vamos para o número 3 agora. Observe a árvore filogenética adiante. Entre os grupos de espécies apresentados, espera-se encontrar maior semelhança entre os genes de quais grupos de espécies. Então nós temos aqui bactéria, protozoário, peixe, baleia, pássaro, estrela do mar, ostra e coral. Para a gente analisar essa questão, a gente tem que ver o número de ancestrais em comum, que são os nós. Quem que vai compartilhar de um mesmo nó de forma mais próxima? Olha aqui,
baleia e o pássaro. Os dois, então, eles saem de um mesmo nó. Então, elas são espécies mais próximas evolutivamente. Ainda exercício do dia 2 sobre tecido nervoso. Vamos lá. Faça um esquema de neurônio e indique suas partes com as respectivas funções. Esse daqui eu tenho certeza que vocês souberam fazer, porque nós fizemos no quadro, né? Identificamos cada parte e comentamos cada estrutura dela. O neurônio, perdão, ele é dividido em três partes principais. Ele tem o corpo celular, os dendritos, tá? E o axônio. Vamos falar aqui do corpo celular. O corpo celular é a região onde está localizado o núcleo do neurônio, que é esse daqui. Bem como também a maioria de suas organelas, que está aqui no citoplasma do neurônio. Tá? Seu formato é muito variado e ele pode ser esférico, estrelado ou piramidal, por exemplo. Tá? Então ele é bem diversificado. Do corpo celular saem os dendritos. Quem são os dendritos? São extensões muito ramificadas, responsáveis por receber os sinais químicos de outro neurônio. Então, cada terminação dessa aqui vai estar conectado com um novo neurônio, certo? Aqui também são dendritos terminais, ok? E o axônio, né? O axônio ele é uma extensão responsável por transmitir os sinais para outras células. Vou até destacar essa informação aqui. Então, ele é responsável por transmitir os sinais para outras células, tá? Como outros neurônios, glândulas ou músculos, tá? Ele caracteriza-se por ser mais longo que os dendritos, então ele é bem mais alongado, podendo atingir até 1 metro de comprimento em algumas espécies. Imagina só, 1 metro de comprimento de axônio. É muita coisa. Em alguns neurônios, a gente observa a bainha de mielina, que é o que está destacado em azulzinho aqui, tá? Que é onde é produzida, né? Aliás, a qual é produzida por dois tipos de células de glia. A bainha de mielina, ela é produzida pelos oligodendrócitos, que eu vou falar sobre eles no próximo slide, lá no nosso sistema nervoso central, e pelas células de Schwann. O que são essas células de Schwann? São células que produzem substâncias nutritivas. Então, são elas que vão nutrir o nosso neurônio. Vocês devem lembrar que eu comentei com vocês que as células dos neurônios elas não se renovam. Elas não são produzidas o tempo todo como as outras células somáticas do nosso corpo. Então, como que ela se mantém viva ao longo de muitos anos, né, ou de muitos meses, enfim? Através das células de Schwann que vão nutrir a bainha de mielina aqui e também o nosso neurônio. Tá? As porções do axônio, nas quais há falhas na bainha de mielina, que são as regiões não mielinizadas, a gente chama de nódulos de Ranvier. Então, cada falha dessa que entre uma bainha e outra, a gente chama de nódulos de Ranvier. Tá? Nas fibras nervosas que são mielinizadas, o impulso nervoso, em vez de propagar continuamente pela membrana do neurônio, o que ele vai fazer? Ele vai pular de um nódulo a outro. Tá? Então, os impulsos nervosos eles são transmitidos assim. Eles pulam de um nódulo de Ranvier para outro. Okay? Comente a função da bainha de mielina. Então, olha só, de forma bem simples, a bainha de mielina ela vai proteger o axônio, que é aquela estrutura prolongada do neurônio, e vai atuar como isolante térmico. E ele vai servir para acelerar a velocidade de condução do impulso nervoso. Então, ele vai proteger o neurônio, tá? O axônio, e ele vai servir como isolante térmico para acelerar a velocidade da propagação do impulso nervoso. Okay? Número 3. Quais são as células de glia e que funções executam? Olha só, nós temos basicamente 4 tipos de células de glia.
Nós temos os oligodendrócitos, que eles vão produzir o extrato mielínico nas fibras do sistema nervoso central. Então, parte da bainha de mielina é produzida pelos oligodendrócitos, tá? Temos os astrócitos, que eles vão envolver a parede de capilares sanguíneos e participam do transporte de substâncias entre o sangue circulante e os neurônios. Então, é ele que vai estar conectado com os capilares sanguíneos. Tá? Células da micróglia são derivadas dos macrófagos. Macrófagos são tipos de células brancas que fazem a defesa do nosso organismo e, portanto, eles são responsáveis pela fagocitose do tecido nervoso. Tá? E as células ependimárias são aquelas que vão formar um epitélio que reveste as cavidades internas do encéfalo e da medula. Tá? Então, olha só, aqui nós temos a ilustração de cada tipo de células da glia. Aqui os oligodendrócitos, aqueles que vão formar a bainha de mielina, certo? Micróglia, as ependimárias e os astrócitos, ok? Número 4. Represente um desenho esquemático, dois neurônios generalizados e uma sinapse a eles, evidenciando a transmissão de impulsos nervosos. Acompanhe aqui comigo então. Como que vocês poderiam fazer esse desenho? Você poderia desenhar um neurônio conectado a outro, igual eu fiz no quadro com vocês, tá? E dar um zoom nessa conexão, né, entre um dendrito terminal com dendrito de outro neurônio, né, e fazer essa ilustração aqui. Então aqui nós temos uma célula pré-sináptica, que é desse neurônio anterior. Aqui nós temos mitocôndrias, né, que são responsáveis pela respiração celular. Vesículas com neurotransmissores, certo? São essas aqui em azul. A fenda sináptica, que é esse espaço entre um neurônio e outro. Então veja que eles não são conectados a um espaço entre eles, que a gente chama de fenda sináptica. Aqui nós temos a célula pós-sináptica e os receptores desses neurotransmissores. Então o desenho é bem simples de fazer, tá bom? Vamos agora para as atividades do dia 3 sobre vírus. Número 1. Quais são as características do vírus que o leva a não ser um ser vivo? Olha, são basicamente 3. Primeira coisa, os vírus não são formados por células, então eles são acelulares. Eles não produzem o seu próprio metabolismo, certo? Então ele precisa do metabolismo da sua célula hospedeira para ele poder se reproduzir. Então ele não consegue se reproduzir fora de uma célula. Ele é totalmente dependente de uma outra célula, entendeu? E número 2, quais são as características que levam a crer, né, que o vírus é um ser vivo? São basicamente duas coisas. Eles têm material genético e têm a capacidade de evoluir. Por isso que existe essa briga, né, de que vírus é um ser vivo ou não. Digamos que ele está no meio do caminho, entendeu? Ele não é, mas ele ficou no meio do caminho para ser um ser vivo. Bom? Número 3. Como os vírus eles podem se reproduzir? Então nós temos dois ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Como que eles funcionam? Então, esse tipo de ciclo, né, acontece com bacteriófagos, que é esse tipo de vírus aqui, que vão infectar bactérias. O que eles fazem? Ele vai liberar o seu DNA dentro da bactéria, e esse aqui é o cromossomo bacteriano. Então, quando ele injeta o seu DNA aqui, ou o seu RNA, tá? Pode ser um dos dois, ele vai utilizar toda a maquinaria da bactéria para multiplicar o seu próprio material genético. Então ele vai se multiplicar aqui dentro, vai gerar novos vírus, e esses vírus eles vão romper a bactéria hospedeira para o meio para poder infectar
outras células ou outras bactérias, tá? E aí continua o seu ciclo. E o ciclo lisogênico, o que acontece? Quando o bacteriófago, né, ele injeta o seu material genético, esse material genético ele vai se fundir com o cromossomo bacteriano. Então ele vai se fundir, eles vão fazer parte de um único material genético. E quando a bactéria for se reproduzir, né, que ela vai multiplicar o seu material genético, ele vai acabar multiplicando o material genético também do vírus, formando então novas bactérias infectadas. E esse, uh, esse vírus, né, esse material genético, ele pode fazer parte também depois do ciclo lítico. De que forma? Esse vírus, esse material genético, ele vai se soltar da mesma forma que está aqui, e daqui vai gerar novos vírus. Tá? Na fase do ciclo lisogênico, são aqueles vírus que eles são os vírus mais resistentes e que eles demoram a ser eliminados pelo próprio corpo. Por exemplo, a herpes, que não tem cura, o vírus ele faz o ciclo lisogênico, porque ele fica alojado nas células do seu hospedeiro. Tá? Por isso que ele é difícil de ser combatido e na maioria das vezes esse tipo de vírus que faz esse ciclo aqui, ele não tem cura, certo? Esse aqui já tem. Número 4. Essa aqui é uma questão de VOF. Vamos lá. Letra A. O material genético é de RNA? Falso. Por quê? Porque o vírus ele pode ter tanto RNA quanto DNA também. Tá? Letra B. Vírus são agentes causadores de várias doenças em seres humanos. É verdadeiro. Ele pode causar várias doenças, sim. Letra C. Possuem ribossomos e mitocôndrias essenciais e típicos de seu metabolismo e reprodução. Gente, vírus não tem organelas, não. Tá? Eles não têm organelas, não têm metabolismo e não fazem reprodução. Tá bom? Para isso, eles precisam parasitar células para poder exercer essas funções vitais. Tá bom? Letra D. Proteínas compõem suas cápsulas externas. Verdadeiro. Vírus, gente, é basicamente feito de material genético envolto por uma cápsula de proteína. É isso. Vírus é somente isso. Letra E. Reproduzem-se apenas no interior de células vivas. Verdadeiro. Ela precisa estar viva, a célula hospedeira no caso, tá? Porque ela vai utilizar da sua maquinaria para poder se reproduzir. Número 5. Era de VOF também. Nos noticiários, há muita ênfase às doenças dengue, zika, febre amarela, chikungunya e, mais recentemente, a gripe H1N1 causada por vírus. Então vamos analisar essas afirmativas aí. Número 1. Alguns tipos de vírus podem ser transmitidos pelo simples toque entre as pessoas. Gente, é verdade. Porque assim, a pessoa pode estar contaminada, né, sua pele e tudo mais, e se você tocar na pessoa ou até em algum objeto contaminado e você levar a sua mão, por exemplo, aos olhos, boca ou nariz, você pode sim ser contaminado por aquele vírus. 2. Alguns vírus são transmitidos pelas secreções corporais. É verdadeiro. Que tipo de secreções corporais seriam essas? Leite materno, líquido vaginal, o sêmen, sangue. Então, tudo isso pode transmitir vírus sim. Tá? E de alguns vírus, por exemplo, de gripe, etc., eles podem ser transmitidos por gotículas de saliva e catarro. Número 3. Alguns vírus necessitam de insetos como vetores. Verdadeiro. Como, por exemplo, o vírus, o mosquito da dengue. O vírus da dengue ele é transmitido pelo mosquito da dengue. E 4. Os vírus retêm sua capacidade infectante por pouco tempo, quando fora do organismo hospedeiro. Olha, a alternativa é falsa,
porque muitos vírus eles são capazes de se manter fora do corpo por muito tempo, né, que pode durar dias ou até mesmo uma semana em alguns chips e dependendo das condições climáticas também, tá? Número 6. Os vírus são organismos obrigatoriamente parasitas, uma vez que só reproduzem quando no interior de seus hospedeiros. Sobre os vírus, marque a alternativa correta e justifique as falsas. Vamos lá. Letra A. Apresentam características fundamentais dos seres vivos: estrutura celular, reprodução e mutação. Não, não mesmo. Por quê? Eles não têm estrutura celular, eles são macelulares, certo? O seu material genético ele é revestido por uma cápsula de proteínas, apenas, tá? E ele sofre mutação, isso aqui é verdade, tá? Eles sofrem mutação sim, tá? Mas estrutura celular e reprodução não, tá? Letra B. São seres maiores que as bactérias, pois não atravessam filtros que permitem a passagem de bactérias. Errado. Eles são bem menores que as bactérias. Inclusive, os bacteriófagos eles são específicos em parasitar bactérias. Tá? Então, isso é falso. Letra C. São formados por uma carapaça proteica envolvendo retículo rugoso com ribossomos utilizados na síntese de sua carapaça. Não, eles não têm organelos, então eles não têm retículo rugoso e nem ribossomos. Tá? Letra D. São todos parasitas animais, pois não atacam células vegetais. Falso. Os vírus eles podem infectar bactérias, fungos, animais e plantas. Então tem vírus específicos para cada grupo de seres vivos aí apresentados. E letra E. Podem desempenhar funções semelhantes aos antibióticos, ocasionando o lise bacteriano e impedir a reprodução das bactérias. Verdadeiro. Por que, que é verdadeiro? Os antibióticos são feitos de vírus? Não, não, só não. Mas eles vão desempenhar uma função parecida, que é o que? Romper a sua membrana plasmática, tá? Ou a sua parede celular. Então, o que, que acontece? Os antibióticos vão destruir a parede celular da bactéria, fazendo com que haja a lise. O que, que é a lise? Quebra dessa parede. E os vírus vão fazer a mesma coisa. Eles vão promover a abertura da bactéria infectada. Então, por isso que ela é verdadeira. Número 7. Bom, essa questão ela pede para correlacionar essas doenças virais, que temos aqui sarampo, poliomielite, raiva e febre amarela, com o seu modo de transmissão, tá? O sarampo, ele é transmitido como? Pelo ar, tá? Pelo contato direto com as pessoas que estão infectadas. A poliomielite, ela é transmitida pela contaminação via digestória, tá? Então é por água ou alimentos contaminados. A raiva, ela pode ser transmitida pela mordedura, lambedura ou arranhadura por animais infectados, tá? Porque os vírus estarão presentes na saliva ou na patinha do animal ali, porque, por exemplo, ele sempre leva a pata à boca, né? Ele sempre está lambendo a patinha para poder limpar, etc. E a febre amarela, ela é transmitida pela picada de inseto, pela picada de um mosquito, tá? Número 8. Avalie a figura abaixo e marque os itens abaixo como verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Aqui nós temos o que? Aqueles ciclos de reprodução de bacteriófagos, né? Número 1. A figura representa os ciclos lítico e lisogênico de um vírus? Sim, né? É isso mesmo. Qual que é o lítico e qual que é o lisogênico? Olha só que está na 2. O ciclo lítico está representado em 1. É verdadeiro. O ciclo lítico é aquele que está relacionado então com a multiplicação do material genético do vírus, tá? De forma que ele não integra o material genético da bactéria.
Então ele é multiplicado sozinho, separado, de forma separada, para criar novos fagos aqui, tá? 3. No ciclo lisogênico, o DNA viral é incorporado ao DNA da célula hospedeira. Verdadeiro. Olha só o vírus aqui destacado, incorporado aqui no DNA do hospedeiro. Tá? 4. O ciclo lítico não está relacionado com o rompimento da célula hospedeira. Falso. O que caracteriza o ciclo lítico é justamente isso. Ele vai romper a célula hospedeira. Tá? Então é falso. 5. O ciclo lisogênico sempre resulta em morte da célula hospedeira. Não, isso não é verdade. Então ele pode continuar se multiplicando junto com a célula ali por muito tempo e não fazer nada com ela, tá bom? Número 9. Recentemente tivemos o dia D de combate ao mosquito da dengue, que pode transmitir algumas viroses como a dengue, zika e chikungunya. Sobre o tema, responda, descubra o ciclo de vida do mosquito da dengue. Então é uma coisa que nós falamos naquele dia D, lá no dia 16, né, do mês passado, 16 de março. Falamos tanto sobre o mosquito da dengue. Então essa é a hora de saber se vocês aprenderam mesmo, se aprenderam mesmo o ciclo de vida do mosquito ou não. Então olha só, ele tem 4 fases. Ele tem o estágio de ovo, de larva, de pupa e um mosquito desenvolvido. Então, o ciclo começa quando uma fêmea adulta, que ela vai viver ali de 30 a 40 dias, tá? Elas vão depositar os seus ovos na parede de um reservatório com água limpa e parada. E ele vai se desenvolver em até 7 dias, tá? Depois disso, a larva cresce e vira pupa, e 2 dias depois o mosquito está completamente formado. Então assim, gente, é muito rápido mesmo. Em 45 dias você tem ali um ciclo completo de um mosquito da dengue, desde a eclosão ali do ovo até morrer ali no seu estágio adulto. Letra B. Sobre seu ciclo de vida, qual das fases do mosquito da dengue está mais relacionado com os grandes surtos de dengue no Brasil? É uma coisa que eu pontuei com vocês em sala de aula, né? Para quem teve a oportunidade de assistir, né? O que acontece? Os mosquitos, eles depositam uma grande quantidade de ovos, cerca de 60 a 120 ovos a cada vez. E uma coisa, né, interessante é que esse ovo ele pode sobreviver num lugar seco em torno de 1 ano. Então, assim, às vezes o mosquito ele deposita o ovo em um local com água parada, né? E às vezes essa água seca, né? E ele não consegue eclodir, mas aí vem uma outra chuva ou alguma outra assim, ou alguma outra coisa que o ovo tenha contato com a água e ele vai eclodir e continuar o seu ciclo de vida. Então, uma coisa que a gente sempre fala é combater o mosquito da dengue para evitar que ele deposite mais ovos, porque esses ovos têm uma resistência muito grande. Então, a fase do ovo que é o que está mais relacionado com os grandes surtos, tá? Justamente pelo seu tempo de sobrevivência e porque é uma grande quantidade de ovos que um mosquito fêmea ele pode produzir em cada ciclo reprodutivo dele, tá? E cada mosquito pode ter 3 ciclos reprodutivos. E o mosquito ele pode percorrer longas distâncias para poder espalhar os seus ovos. Então, ele não vai depositar tudo de uma vez num único lugar. Ele pode ovopositar esse ovo em vários lugares. E letra C. Cite pelo menos 6 dicas de como prevenir o desenvolvimento do mosquito da dengue. Então, são diversas formas que nós podemos combater esse mosquito. Eu trouxe uma imagem aqui bem basiquinha, né, de como se proteger do mosquito, que é remover as folhas e galhos que possam entupir, né, as calhas da casa,
tampar barris, tonéis de água para não entrar o mosquito, lavar semanalmente com escova os tanques de armazenamento de água, porque os ovos podem estar depositados na parede dos tanques. Então não deixar então água acumulada na laje, trocar os vasinhos de planta, tomar cuidado com as garrafas, né, sempre de cabeça para baixo, pneu também, não deixar exposto. A caixa d'água tem que ser tampada e o lixo também, tá? Então tem várias coisas que vocês podem fazer para combater o mosquito da dengue. Número 10. O Ministério da Saúde publicou no dia 12 de março a Portaria 356 de 2020, que regulamenta as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência do coronavírus Covid-19. A medida regulamenta a Lei 13.979 de 2020. Este documento prevê medidas de isolamento social para enfrentar o novo vírus. Na sua opinião, qual a importância desta medida preventiva para o combate ao Covid-19? Então, essa resposta é pessoal. Quero muito saber da opinião de vocês com relação a esse isolamento social que estamos fazendo. E eu acho importante, né, comentarmos sobre dois pontos, que é a redução da propagação da doença e da superlotação do sistema público de saúde. O que acontece? O isolamento social ele é importante para a gente reduzir a propagação da doença, né? Porque a quarentena ela consegue restringir a circulação mesmo de pessoas saudáveis, mas que podem estar com a doença e ainda não sabem, ou então, né, ainda serem assintomáticos. O isolamento social ele separa as pessoas infectadas daquelas que estão saudáveis, para que aquela pessoa que já está com a confirmação da doença não passe para outros. Uma outra questão importante a se falar é a superlotação do sistema público de saúde, porque como os sintomas do Covid-19 são parecidos com o da gripe comum, muitas pessoas procurariam as unidades de saúde, né, causando um sobrecarregamento dos serviços médicos. E isso poderia também causar a falta de material básico para poder tratar aqueles que realmente precisariam. Então, acho que esses são os dois maiores motivos da gente estar cumprido o isolamento social. E assim, quanto mais nós respeitarmos esse momento, mais rápido a gente vai conseguir voltar à normalidade, a conviver todos juntos, tá? Então, se cuidem, viu? Agora vamos para a atividade dos dias 6 sobre bactérias. Na atividade desse dia, eu propus para que vocês assistissem, né, a videoaula do professor Samuel Cunha e anotasse no caderno as informações que apareceriam no vídeo. Vocês podem perceber, pessoal, que os vídeos deles são bem completos, são aulas bem completas e dinâmicas, bem explicadas, muito bem resumidas, né, naquele quadro ao fundo dele, certo? Então espero que vocês tenham aprendido, absorvido muita coisa ali. E claro, se tiver alguma dúvida, anotem e mande para mim lá no nosso grupo do WhatsApp, ok? Então vamos para a atividade do dia 16 também sobre bactérias. Número 1. Como é a organização celular de uma bactéria? Então vamos lá. As bactérias eles são organismos simples, né? Porque eles são formados por uma única célula e, portanto, eles são unicelulares. A gente tem a imagem aqui ao lado que ilustra, aqui o laser. Então, ele é formado por uma única célula, então ele é unicelular. Seu material genético, que é o DNA, ele é encontrado disperso no seu citoplasma, ou seja, não tem uma carioteca que delimita esse material genético das demais organelas, tá? Que essa é uma característica então dos seres
procariontes. Então a bactéria é um ser procarionte. A maioria das células bacterianas possui parede celular, que está localizada externamente à membrana plasmática. Então ele tem uma membrana plasmática e uma parede celular. O cromossomo bacteriano, ele caracteriza-se por ser uma única molécula de dupla fita circular de DNA. Além do DNA cromossômico, as células bacterianas elas apresentam moléculas menores de DNA circular que possuem genes que não são essenciais para a sobrevivência da bactéria. Esse tipo de DNA circular, que nós estamos mostrando aqui, são os plasmídios. Então, ele pode expressar novas características para a bactéria, mas não necessariamente é essencial para ela sobreviver. Tá? E elas podem apresentar ainda flagelos para sua locomoção. Então, assim que é a estrutura celular de uma bactéria, de forma bem simples. Número 2. Descreva resumidamente as variadas formas de nutrição das bactérias. Vamos lá, o textinho é grande, mas são várias informações, vamos ver aos pouquinhos aqui. As bactérias elas podem ser autotróficas ou heterotróficas, de modo geral. O que são autotróficos? São aqueles que produzem seu próprio alimento, obtendo o carbono através de CO2, de gás carbônico. Tá? As autotróficas elas são de dois tipos. Elas podem ser fotossintetizantes, que são aquelas que vão utilizar a luz para obter energia, e tem as bactérias autotróficas quimiosintetizantes, que são aquelas que vão utilizar a energia de onde? De reações químicas inorgânicas, certo? E temos as bactérias heterotróficas. De modo geral, heterotróficos são aqueles organismos que não produzem seu próprio alimento. Então, para ele obter carbono, ele vai obter a partir de outras moléculas orgânicas. E de onde que vêm essas moléculas orgânicas? Aí temos, então, aí de dois tipos. Temos as saprófagas e as parasitas. As saprófagas são aquelas bactérias decompositoras, que vão se alimentar, então, de substâncias orgânicas em decomposição, como cadáveres, fezes, restos de vegetais e etc. Então, essas aqui são as bactérias decompositoras. Lembrando que organismos decompositores são bactérias e fungos. E temos as bactérias heterotróficas parasitas, que são aquelas que se alimentam de tecidos corporais de seres vivos e que são aquelas que vão causar doenças. Okay? Ainda dentro de bactérias heterotróficas, nós temos as bactérias que elas podem ser classificadas em aeróbicas, anaeróbicas facultativas e anaeróbicas obrigatórias. As aeróbicas são aquelas que vão obter energia pela respiração celular, pela respiração aeróbica, que necessita obrigatoriamente do oxigênio. Okay? As bactérias anaeróbicas facultativas, ana vem de negação, tá? Tem aeróbica e anaeróbica. Então essas aqui são aquelas que vão obter energia tanto pela respiração aeróbica quanto da fermentação. Então ela pode variar entre esses dois tipos aí. E temos aquelas que são anaeróbicas obrigatórias, que são aquelas que não toleram a presença de oxigênio, que elas poderiam morrer se elas fossem expostas ao oxigênio. Tá? Então essas são as variadas formas de nutrição das bactérias. 3. Como ocorre a reprodução assexuada por meio da divisão binária? Então vamos lá. Nesse processo, a célula bacteriana, primeiramente, ela vai duplicar o seu cromossomo, ou seja, vai duplicar o seu material genético, e em seguida ele se divide ao meio, formando duas bactérias geneticamente idênticas, ou seja, vão formar clones. Então, de forma bem simples, é isso. Ele vai duplicar o seu material genético e vai se dividir ao meio,
dando origem a duas bactérias idênticas. Número 4. Sabemos que as bactérias não apresentam reprodução sexuada, ou seja, não há troca de gametas, né? Porém, estes organismos podem adquirir novas características genéticas por meio da transformação bacteriana, conjugação e transução. Descreva cada um desses mecanismos de variabilidade genética. Essa imagem aqui, ela consegue resumir os 3 tipos de variabilidade genética. Tá? Vamos lá. Primeiro, transução bacteriana é aquela que está aqui ocorrendo aqui no número 1, que é onde ocorre a troca de material genético com a participação de um bacteriófago. Então essa aqui é a transução bacteriana. É aquele ciclo lítico e lisogênico que a gente viu, tá? Especialmente o ciclo lisogênico, certo? Então ele vai ter essa troca de material genético com um bacteriófago. Temos a conjugação bacteriana, que está aqui representado pelo número 2, que é a passagem de DNA de uma célula doadora para uma célula receptora. No caso da conjugação, é necessário contato entre as bactérias, sendo que a doadora, né, ela possui um plasmídio conjugativo. Plasmídio, então, é aquele DNA que ele salta de uma bactéria para outra, que não faz parte aquele que é circular, que não faz parte do DNA principal ali da bactéria, que possui genes que vão codificar, por exemplo, o pili. Né? O pili é essa estrutura, então, que vai conectar uma bactéria a outra. Né? Esse pili, então, este se liga à célula bacteriana receptora e ele vai receber uma fita do plasmídio. Então, lembrando que plasmídios são moléculas de DNA extracromossomal circular. Como as fitas elas são complementares, a que ficou ela serve de molde para outra fita e a que foi para outra célula também. Então a conjugação é uma forma de recombinação genética entre as bactérias. Como não há aumento no número de células bacterianas, então ela não pode ser considerada uma forma de reprodução, tá bom? E nós temos a transformação, que é essa aqui que está ocorrendo no número 3, que elas conseguem absorver fragmentos de DNA que se encontram dispersos no meio. Esses fragmentos são incorporados ao material genético das bactérias, transformando seu material genético. Ok? Então aí existem essas 3 formas aí. Vamos lá. Número 5. Explique o que são árqueas halófilas, termoacidófilas e metanogênicas. As árqueas, ela é como se fosse um reino diferente, tá? Não faz parte do reino Monera, mas elas são muito parecidas com bactérias. Só que são bactérias extremamente primitivas e com características extremamente peculiares. Então, por exemplo, as árqueas halófilas são aquelas que vão habitar as águas com alta concentração salina. Gente, se uma bactéria mergulhar em uma solução com sal, ela morre. Se a nossa célula, quando é exposta a muito sal, ela vai desidratar e pode morrer também. É o que acontece quando a gente come alguma coisa muito salgada, né? A nossa boca fica muito seca, porque a gente perde água e nossas células estão desidratando. Então, imagina só, organismos que conseguem viver em soluções altas de sal, né? Então nós temos aí as árqueas halófilas. Nós temos as árqueas termoacidófilas, olha só, termo vem de temperatura, acidófila de ácido. Então, que suportam condições extremas de acidez e temperatura. Tá? E as metanogênicas são aquelas que habitam as profundezas dos pântanos e o tubo digestivo de cupins e de outros animais herbívoros onde produzem gás metano. Por isso que chama metanogênicos. Então, assim, são organismos extremófilos, ou seja, que vivem em condições adversas aí, tá? E
E a atividade do dia 17, sobre o coronavírus, implicações biológicas e sociais. Então, assim, nada mais justo de falar sobre o Covid-19, aproveitando que estamos falando sobre vírus, tá? E é o assunto do momento, vai ser cobrado em prova, em vestibulares e concursos. Então, é importante nós falarmos bastante sobre esse assunto. A proposta número 1 do exercício número 1 era assistir aos vídeos que eu passei para falar como que é o vírus, como que ele deve ter surgido e acessar também o site da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e também da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Tá? A número 2 pede para você preencher essa tabelinha de dados, né, com os infectados confirmados e de óbitos também, tanto no Brasil quanto no mundo, para a gente acompanhar essa evolução gradual. Tá? Então, olha só, eu elaborei essa atividade no dia 12 de abril, perdão, e no mundo, vamos comparar já direto com o do dia 17, que foi o dia da aula, né? Então, olha só, de infectados no mundo, aumentou de 1.696.588 para 2.197.897 casos. Ou seja, aumentou mais de 500 mil casos de infectados no mundo. Isso o quê? 5 dias. 5 dias, mais de meio milhão de casos. Olha só que coisa. E de óbitos? Aumentou ali mais de 41.600 casos. É muita coisa. E no Brasil, né, teve um aumento de infectados de 8.722 casos e de óbitos aumentou 729. Então, assim, é muita gente sim. Uma vida que a gente já perde já é muita coisa, né? Porque, assim, vocês devem ter visto aí os sintomas, né? As pessoas que têm sofrido com o Covid, ele é muito mais agressivo que uma gripezinha e que um resfriadinho, tá? Não é uma coisa simples. Além de todos os sintomas de uma gripezinha e de um resfriadinho, o diferencial dele é que ele afeta o seu sistema respiratório. Você não consegue respirar, né? Você só consegue respirar com a ajuda de aparelhos. Então, assim, é muito agoniante, certo? E a atividade do dia 27 era uma continuação ah, dessa tabela para você acompanhar. E olha só a evolução dos casos. Do dia 12 para o dia 27 foram o quê? 15 dias, né? Olha a quantidade de casos que aumentou em 15 dias. No mundo, aumentou mais de 1.100.000 casos. Né? De mortos, foram quase 88 mil a mais em 15 dias. É muita gente. E no Brasil? No Brasil, teve um aumento de quase 40 mil casos. É como se fosse uma cidade inteira aí do interior goiano, que a média está ali entre 30 e 40. Então imagina só uma cidade inteira infectada. E o número de casos foram quase de 3 mil casos, né? Foram 2.982 mortos em 15 dias. Então, assim, é um dado preocupante. Ah, tem gente que morre com vírus de gripe? Tem. Mas o Covid-19, que é o nome da doença provocado pelo coronavírus lá, né? Ele é mais agressivo. Ok? Então, número 2. Pesquise na internet e descreva de forma resumida os temas abaixo. Eles servirão para elucidar questões que poderão ser cobradas nas avaliações externas e vestibulares. Então, esses pontos que eu peguei para vocês pesquisarem é justamente para poder complementar essa informação, porque isso pode ser cobrado de alguma forma. Quando teve as últimas epidemias lá atrás, os vestibulares, os concursos, etc., eles cobraram coisas semelhantes ao que eu estou pedindo para vocês aqui agora. Tá? Então, a letra A pede a estrutura dos vírus. Aqui eu trouxe especificamente
a estrutura do Covid-19, tá? Essa aqui é a carinha dele, é o esquema dele. Então, olha só, os coronavírus, né, eles pertencem à família Coronaviridae. Então, assim, os vírus eles são classificados também, eles têm família, gêneros, né? E fazem parte da família Coronaviridae. Eles são grandes vírus com uma única fita de RNA, tá? E o nucleocapsídeo. O que é esse nucleocapsídeo? É isso daqui, ó. O nucleocapsídeo é uma estrutura composta pelo ácido nucleico do vírus, que no caso aqui é uma RNA, por isso que é uma única fita, tá? Se fosse DNA seria uma fita dupla. E o seu invólucro ele é proteico, que é o capsídeo. O capsídeo é esse invólucro aqui, tá? Que tem esse formato aqui helicoidal. Seu nome se deve às espículas, né, que são essas estruturas proeminentes aqui, presentes então na superfície do vírus, o que lhe dá a aparência de uma coroa solar, né? Então, coroa vem de corona em latim, então por isso que é coronavírus. Então essa aqui é a carinha do nosso coronavírus. Letra B. Qual que é o conceito de zoonose? Então, zoonoses são doenças infecciosas capazes de ser naturalmente transmitidas entre animais e seres humanos, tá? Os agentes eles podem ser diversos. Podem ser bactérias, fungos, vírus, helmintos, que são vermes, riquétias. Então, pode ser vários, tá? E existem dois tipos, né? As antropozoonoses, que são aquelas doenças primárias nos animais e podem ser transmitidas para os seres humanos, e zooantroponoses, que são doenças primárias em humanos e que podem ser transmitidas aos outros animais. Então vejam que um aqui é o contrário do outro. Okay? Letra C. Diferença de surto, epidemia e pandemia. O que é um surto? É aquilo que a gente está passando agora, né? Que a gente está surtando dentro de casa. Não, mentira. O surto é a denominação usada para quando há um aumento repentino de casos em uma região específica. Então, por exemplo, o coronavírus ele surgiu como um surto na China. Ele começou lá, então ele começou como um surto. Depois ele passou para uma epidemia. Por quê? Porque ele começou a ocorrer em diversas regiões, havendo um aumento do número de casos esperados para aquela doença naquele período, né? Depois ela passou a ser uma pandemia porque ela foi registrada em diversas regiões do nosso planeta. Então hoje o coronavírus, né, o Covid-19, ele é uma pandemia porque ele está presente no mundo todo. Medidas profiláticas para o Covid-19. Isso aqui vocês já devem ter ouvido muito falar. Fala todo santo dia em jornal, no WhatsApp, enfim, um monte de lugar aí. Quais são as recomendações para você não adquirir o Covid-19? Primeiro, lavar bem as mãos com água e sabão, que é o melhor método para desinfectar, né, a sua mão e superfícies. Se não tiver água e sabão, usa um higienizador à base de álcool, especialmente álcool 70, tá? Temos aí os álcoois em gel, tá? Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando. Porque quando a pessoa tosse ou espirra, né, os perdigotos, que são as gotículas, né, as partículas de água, elas voam metros. Na verdade, ela passa muito mais de 1 metro. Ela pode chegar ali a mais de 2 metros. Então, quanto maior manter a distância, melhor é. Então, se você convive com alguém que é chato, aproveita a desculpa aí do Covid e pede para dar uma certa distância sua, beleza? Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Por quê? Porque esses são os locais de infecção do vírus, que é através dos olhos, nariz e boca que eles vão contaminar o seu trato respiratório. Se
Siga uma boa higiene respiratória. O que isso significa? Se você tossir ou se você espirrar, proteja, né, o espirro e a tosse com o braço, com a manga da sua roupa, para evitar, né, que esses perdigotos com vírus alcance longas distâncias e contamine toda a região que você está. Use máscaras, tá? Por que é importante usar máscara? Para você evitar de transmitir algum vírus para outra pessoa e também para evitar que você acabe respirando ou entre em contato com o vírus de outra pessoa também. Então, assim, é uma proteção de ambos os lados, tá? Fique em casa se não se sentir bem. Se você acha que está com os sintomas, que são aqueles sintomas de um resfriado ou de uma gripe, especialmente ali adicionado com problemas respiratórios, com dificuldade em respirar, fique em casa para você não contaminar outras pessoas, não contaminar outros locais. Pessoas doentes devem adiar ou evitar viajar para as áreas afetadas. Por exemplo, aqui em Goiás, qual é a região mais afetada? Goiânia, tem muitos casos. Anápolis é a segunda cidade mais infectada em Goiás, então a gente tem que tomar um certo cuidado também, tá? E monitore seus sintomas por 14 dias. Por que 14 dias? Porque esse é o tempo de incubação do vírus. Ele pode durar aí até 2 semanas para poder incubar em você e você perceber que está com o vírus, certo? E por fim, né, diferencie pneumonia viral para pneumonia bacteriana. Olha, os sintomas são parecidos, tá? Pneumonia é uma infecção que ataca os pulmões e ataca os alvéolos pulmonares, que são aqueles sacos de ar que vão fazer a troca gasosa de oxigênio e gás carbônico, certo? Os principais sintomas de pneumonia é falta de ar, dor no peito, tosse seca, que pode ou não vir acompanhado de sangue, febre alta e catarro amarelado ou esverdeado. Então, assim, a pneumonia é uma das consequências do Covid-19 também, tá? Quando ele é causado por um vírus, a gente chama de pneumonia viral. Então, é o que vai ser causado especialmente por resfriados e gripes. Então, o quadro ele costuma apresentar mais casos no período de inverno e pode ser prevenido com vacinas. Em comparação com o bacteriano, né, ele é mais súbito, ele produz um catarro mais transparente ou branco, além de outros sinais de infecção viral, como congestão nasal, sinusite, irritação nos olhos e espirros. E pneumonia bacteriana é causada por germes naturais do corpo que proliferam, que podem causar a queda da sua defesa natural. As bactérias da faringe e da cavidade oral, elas se aproveitam da queda da imunidade e podem criar a infecção. Então, assim, a maioria dos casos de pneumonia bacteriana é por conta disso, mas nós sabemos que tem outras bactérias que podem causar essa pneumonia bacteriana. Beleza? Então é isso. Essas foram as aulas que nós trabalhamos ao longo do mês de abril. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar lá no WhatsApp. Não esqueçam de marcar o arroba. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.